Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo, no WhatsApp, Grãozinhos no Caminho, no nosso canal do YouTube, Grãozinhos no Caminho. Há mais uma semana, há mais uma leitura, um pequeno estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho de hoje. E os grãozinhos hoje trazem para a gente o capítulo 28 ainda do Evangelho, coletânea de preces espíritas, a oração pelos médiuns. Vamos aqui a uma pequena leitura antes da oração, né? E vamos lá. Nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonhos. Naqueles dias derramarei de meu espírito sobre meus servos e sobre minhas servas, e eles profetizarão. O Senhor quis que a luz se fizesse para todos os homens e penetrasse por toda parte pela voz dos espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. É com essa finalidade que os espíritos se manifestam hoje sobre todos os pontos da terra, e a mediunidade que se revela nas pessoas de todas as idades e de todas as condições, entre os homens e entre as mulheres, entre as crianças e entre os velhos, é um dos sinais do cumprimento dos tempos preditos. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus deu ao homem a visão do corpo, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha seus olhares nas profundezas do espaço e, com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Os médiuns são os intérpretes encarregados de transmitir aos homens os ensinamentos dos espíritos, ou melhor, são os órgãos materiais pelos quais se exprimem os espíritos para se tornarem inteligíveis aos homens. Sua missão é santa, porque tem por finalidade abrir os horizontes da vida eterna. Os espíritos vêm instruir o homem sobre a sua destinação futura, a fim de o conduzir no caminho do bem, e não para lhe poupar o trabalho material que deve realizar nesse mundo para seu adiantamento, nem para favorecer a sua ambição e sua cupidez. Eis do que os médiuns devem se compenetrar bem, para não fazerem mau uso das suas faculdades. Aquele que compreende a gravidade do mandato que está investido, cumpre-o religiosamente. Sua consciência lhe reprovaria, como um ato sacrílego, fazer um divertimento e uma distração para si ou para os outros, de uma faculdade dada com objetivo tão sério e que o coloca em intercâmbio com os seres do além-túmulo. Vou parar aqui hoje, amanhã a gente continua, né? Pois é, Jesus já falou há muito tempo lá atrás, né? Que o tempo ia chegar em que todos iriam profetizar. Né? Profetizar aqui no caso seria fazerem previsões, né? Fazerem, como eu falo, revelações. Né? Então todos teriam condição disso. Né? Na humanidade, hoje aí no planeta Terra, tem inúmeras pessoas, né, com o dom da mediunidade e que vieram com esse dom para poderem levar às outras pessoas, né, as instruções dadas pelos espíritos, né, falar sobre a imortalidade da alma, né, que o mundo não termina, a vida não termina aqui na Terra, que a vida continua. Né. Vieram trazer instruções de como passar pela vida, né, o porquê de estarmos aqui na Terra. São várias instruções que os espíritos nos dão através da mediunidade, né, de muitas pessoas. E o médium tem uma responsabilidade muito grande, porque principalmente hoje com a mediunidade consciente, o médium tem uma responsabilidade muito grande sobre aquilo que ele está passando às outras pessoas. Porque além de passar informações, né, ele tem que viver o que ele está falando. Ele tem que viver o que ele está falando. Porque não adianta eu falar e não dar exemplo daquilo que eu sou o primeiro a ouvir, não é? Eu, como médium, sou o primeiro a ouvir a instrução que eu vou passar para as outras pessoas. Então aquilo ali serve para mim também. E a responsabilidade é muito grande, gente, porque ali a gente está lidando com o futuro de outras pessoas. A gente está mostrando para as outras pessoas, né, uma realidade que elas não conheciam, né, e que agora os espíritos vêm trazer para todos nós, né, com as suas revelações, com as suas instruções.
Então, o médium, ele tem esse compromisso assumido, né, antes de vir para a Terra, de levar às outras pessoas as instruções dadas pelos espíritos, né, para que cada um consiga fazer a sua transformação moral, a sua elevação espiritual, para que todos possamos chegar onde o Pai quer que a gente chegue, onde a gente foi programado para chegar, que é na perfeição. Então, durante nossas reencarnações, nós temos aprendido, né? E muitos de nós ainda relutam, né, na aceitação desse aprendizado, mas isso faz parte, fica preso na memória espiritual. O que a gente aprendeu, a gente não esquece como espírito, tá, gente? A gente está aqui na Terra passando por uma fase terrena, né? Mais uma fase terrena, para aprender, para crescer. E nós precisamos muito da orientação dos espíritos, né? Trazidas pelos médiuns, para que a gente possa progredir mais. Então o médium tem uma responsabilidade muito grande sobre isso, né? O mandato que ele foi investido é muito pesado. E vamos lá, vamos buscar sempre, né, quando recebermos, né, as instruções para passar para as pessoas, as orientações, vamos procurar filtrar bem aquilo que é bom, aquilo que não é bom, né, para a gente poder levar sempre, seriamente, a todas as pessoas, né, o aprendizado para o seu crescimento, tá bom? Amanhã a gente continua. O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje, capítulo 10, na Lei de Liberdade, nós estamos falando da fatalidade, né? Questão 864. Se há pessoas às quais a sorte é contrária, outras parecem ser favorecidas, porque tudo lhes sai bem. A que se prende isso? Frequentemente é porque elas sabem escolher melhor, mas isso pode ser também um gênero de provas, pois o sucesso as embriaga e confiam-se ao seu destino, pagando, no geral mais tarde, esses mesmos sucessos por cruéis reveses que poderiam evitar com a prudência. Gente, tudo depende do nosso livre-arbítrio, né? Mais uma vez aqui falando, a escolha, né? Se a pessoa está passando por uma situação contrária, né? Um revés na vida, é porque ela escolheu uma prova, né? Uma prova difícil, e ela se entregou a essa prova. Ela pode ter pedido uma prova da riqueza, né? Onde ela conseguia tudo melhor numa vida passada, e não soube aproveitar essa prova da riqueza, e hoje ela vem aqui, né, para pagar o seu erro. Ela veio pagar o seu erro, ela veio viver na pobreza, com reveses na vida, para aprender a valorizar o que ela desperdiçou lá atrás, né? E outros escolheram lá atrás uma prova de miséria, para poder ter aqui nessa terra uma prova de fortuna. Então são escolhas que o Espírito faz, né? O tipo de vida que eu vou levar. Às vezes eu escolho um tipo de vida que vai me favorecer espiritualmente, mas vai me prejudicar materialmente, para que eu me fortaleça no espírito e não na matéria. E outras escolhem ser favorecidas materialmente e esquecem ali, né, do crescimento espiritual, que é o que todos temos que preocupar, né, com o crescimento espiritual, com a nossa elevação moral. Tá certo? Então são nossas escolhas, mais uma vez, é o nosso livre-arbítrio atuando aí, tá certo? Desejo a todos aí uma ótima semana, uma ótima segunda-feira de feriado ainda, né? Que Jesus nos proteja, nos ilumine, nos dê condições de discernir o certo do errado sempre, para que a gente possa ter uma vida mais tranquila, uma vida melhor, né? Vamos lá com saúde, paz e esperança, tá? Nada termina, tudo continua. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Ele quiser, eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.